E aí, gente, salva! Tudo bem com vocês? Esse vídeo é principalmente para você que é salvo em Cristo Jesus. Eu estava um pouco reticente de fazer um vídeo assim, até também com um pouco de falta de tempo, mas decidi fazer aí devido a algumas perguntas, alguma confusão e por tudo que eu tenho ouvido nas últimas semanas sobre o crente e a política. É um assunto bastante polêmico, né? Que muitas vezes pegar um texto ou um livro inteiro ainda não é suficiente para vencer todo o assunto, até porque a Bíblia não se propõe a falar somente desse assunto de forma isolada, né? Mas se você olhar de uma forma sistematizada, você consegue ver aí agentes políticos no percorrer da história bíblica. Mas enfim, eu queria gravar esse vídeo mais para uma certa orientação, né? Porque eu já votei errado na minha vida muitas vezes, mas a partir da minha conversão algo me incomodava para procurar saber como utilizar bem ou melhor o meu voto. E uma das coisas que eu fiz foi procurar me avaliar a mim mesmo, né? Primeiro, se eu estou buscando com o meu voto buscar um bem para mim mesmo, ou seja, se vai vir algum benefício para mim quando eu votar nesse candidato, né? A ou B, não importa. Se isso vai trazer algum benefício para mim. Então, eu já fiz isso, não é a melhor forma de voto, porque você está querendo uma coisa só para você, né? Até tu pode dizer que há outras pessoas na mesma condição que tu, mas ainda assim é um voto egoísta, pensando em si mesmo. Outra coisa é pela afinidade, né? Eu vejo que esse candidato tem várias coisas semelhantes a mim, então pela afinidade com ele eu vou votar nele. Ele pensa como eu, né? E cuidado com as ideologias aí, pessoal. A ideologia, ela vem para tirar o lugar de Deus, né? Ela vem para o homem consertar o problema do homem. A gente sabe que isso não é possível. Somente Deus é que consegue tirar nós dessa condição de perdição. Mas enfim, continuando. Não é por afinidade. Meu voto não é mais e não deve ser por afinidade. Então como deve ser? Como nós devemos pensar quando estamos indo votar? Primeiro, tu tem que pensar que é para uma nação. É para todos além de você. Você tem que pensar não de forma partidarista, mas de forma do povo brasileiro, de forma miscigenada, sim. Não só porque você é cristão, não só porque as outras pessoas têm outras religiões, até porque eu apoio essa questão de laicidade do Estado, justamente por causa dessa decisão, porque o cristianismo ele não força ninguém a ser cristão. Nós não queremos que erros do passado se repitam, de um passado onde imperadores, reis forçaram seu povo a adorar a Deus forçadamente. Deus não quer isso. Deus quer que vivamos uma vida para Ele, mas uma vida dedicada a Ele, autônoma, de forma que nós tomamos essa decisão de cada dia viver para Ele. Mas voltando de novo para a política, a forma então de escolher é olhar o tipo de governo, o plano de governo e avaliar. E sim, não leia só o plano de governo do seu candidato, leia do opositor ou do seu candidato de preferência, que você pode se surpreender e mudar seu voto.
Então leia os dois, coloque um lado a lado, veja as propostas, veja o que faz sentido em cumprir, como ele pode cumprir essas propostas. De fato, é muito fácil fazer uma promessa e não cumprir. Mas lembra, só vamos ter isso de Deus. Somente Ele cumpre as suas promessas. Mas de uma forma geral, a gente pode avaliar isso, plano de governo, e como vai se dar o cumprimento. Qual é a proposta que ele dá de que vai fazer aquilo real. Não simplesmente uma promessa, sem dizer como vai fazer. Outra forma, avaliar o tipo de governo em outros países. Você olha o que ele defende e aí você não só aplica, você pode ver e testemunhar tipos de governo em outras nações, em outros estados, mas por favor, pesquise, leia, informe-se, ouça, não somente de um lugar, porque senão você pode estar cometendo um erro, ficando na sua bolha e não ouvindo a verdade. E quando falamos de verdade e de bem, não tem como nós, que somos salvos, tirarmos o cristianismo de nós. Apesar de a gente olhar para a nação de uma forma laica, o nosso voto não é laico. Nós não temos como votar de uma forma laica, porque nós somos cristãos. E nós vamos levar todos esses conceitos, toda essa transformação que foi feita em nós para o nosso voto. Não querendo aprovar leis e que o cristianismo seja a lei do Estado, mas que no mínimo o pensamento se alinhe de alguma forma de liberdade para todas as religiões, não só para nós. De a liberdade em todos os âmbitos, internet, seja lá onde for. Ah, mas pessoas mentem. Sim, pessoas sempre mentiram e sempre vão mentir. Cabe a cada um avaliar e consultar suas formas de notícia. De novo, não somente da sua bolha. Leia o que você não gosta também. E aí você poderá tirar e ter uma ideia melhor do que realmente é verdadeiro. Ou pelo menos alinhar com isso. Depois dessas 3 possíveis ações, aí você pode se perguntar, mas qual é o meu papel nisso tudo? Quando eu olho as histórias bíblicas, eu vejo que há espaço para todos os tipos de agentes políticos, inclusive na mesma pessoa, porque independe do pessoal, independe somente de uma situação, depende da soberania de Deus na sua vida. Você precisa avaliar isso, da forma que você enxerga a soberania de Deus. Porque quando eu olho uma história bíblica, por exemplo, de Daniel, capítulo 4, onde ele teve que aconselhar o rei, porque ele era conselheiro do rei, uma espécie de governante ali, e ele teve que falar algo ao rei que não era bom aos ouvidos dele. Ele correu risco de vida naquele momento. Porém, ele foi corajoso e teve uma atitude de um agente ativo. Ele falou, ele fez, Deus oportunizou aquela situação. Eu não estou aqui para discutir essa questão da soberania de Deus, porque isso é mais alto que nós, mas eu estou aqui para discutir a agência humana dentro dessa soberania. Porque há várias formas de agir. A Bíblia mostra isso mesmo. Daniel, no capítulo 6, eu ouvi uma pregação muito boa que mostrou Daniel agindo politicamente, mas de uma forma passiva. Um pouco mais à frente, no capítulo 6, onde ele teve que enfrentar uma cova de leões,
por causa de pessoas que estavam com inveja do seu posto político. Mas você lê o texto e você não vê Daniel agindo de uma forma ativa como ele agiu no capítulo 4. Então a mesma pessoa, ela agiu de maneira política, de duas maneiras, no mesmo livro, mas em condições diferentes, onde Deus colocou ele. Também tem o livro de Esther, um baita livro que eu estava lendo essa semana. É um livro muito bonito, é bom de ler numa pegada só, o dia todo assim, lê alguns capítulos e continua. É muito massa de ver a soberania de Deus conduzindo e oportunizando as pessoas, a humanidade, a se posicionar dessa forma, ativo ou passivamente, politicamente. E isso que aconteceu, apesar de não dar para voltar atrás no decreto, ela colocando a sua vida em risco também, né? Porque agir às vezes de forma ativa te coloca numa posição onde você vai poder ser atacado de várias formas. Se ela correu risco de vida, porém, a atitude dela salvou o povo. Eles puderam se defender. Inclusive, o resultado disso foi muito sangue, muito sangue. Leia o livro e você vai perceber a atitude, a agência dela e do seu tio, que estavam ali naquela cúpula política, sim, de regência do Estado. Então, olhando para isso, eu vejo que há abertura. Estamos dando uma caminhada e gravando um pouco. Encontrei o vizinho aqui. E ainda há espaço para todos esses, mas também há resultado. Quando você olha alguém que politicamente age passivamente, tem um resultado. E esse resultado pode ser um resultado realmente positivo, como no caso do Daniel, mas a sua vida foi colocada em risco e Deus mostrou a sua soberania através da vida dele. Mas também pode ser ativa e Deus mostrar que na sua soberania Ele está ali com você, agindo juntos. Lembrando que para isso você tem que estar com seu coração alinhado com Ele. Lembrar de quem você é. Por isso que não é possível separarmos o nosso cristianismo, quem nós somos cristãos, de nosso voto. Isso vai junto. Porque quando você está olhando para o bem da nação, fazendo essa escolha de tipo de governo, forma de governo, você está procurando o bem. E quando nós falamos bem, nós não falamos bem de uma maneira geral, mas sim o bem dito por Deus. Esse bem. Nós não devemos ficar buscando no mundo, ou do mundo, né, melhor falando, esse bem. Porque só Deus tem a condição de nos dizer o que é bom. Só Ele é bom e perfeitamente bom. Por isso, quando nós olhamos também os governos e tipos de governos, vamos encontrar falhas, vamos encontrar problemas. Porque nenhum governo, nenhum homem será perfeito. Só Deus. Chegará o dia que seremos comandados pelo Senhor Jesus. Aí será um governo perfeito, um governo justo. Mas ainda estamos aqui e Deus nos oportunizou votar para escolher nossos governantes. Essa é a realidade de hoje. Quando eu falo das histórias bíblicas, você precisa olhar aquela história dentro da realidade daquele tempo. Assim como você tem que analisar a sua realidade agora. De alguém que pode escolher pelo seu governante. Então faça isso conscientemente. Faça isso de maneira cristã, sim. Porque o livro que nós estudamos, ele não é à toa.
Ele não está aí à toa, ele está para nos conduzir, não somente para uma vida espiritual, mas também para conduzir as pessoas às quais a gente convive aqui nesse mundo, testemunhando a respeito dele. Então, por isso, quando eu falo de um agente político ativo, não se torne partidarista, aquela pessoa que defende com afinco uma forma de governo, sabendo que ela é falha, sabendo que ela pode não dar certo, sabendo que ela pode ter que ser mudada, que nós sabemos que a perfeição só vem daquilo que é divino. Mas procure fazer uma boa escolha. Não se abstenha. Assim você está jogando fora a oportunidade que Deus está lhe dando. Faça uma escolha. Nós fazemos escolhas todos os dias na nossa vida. Há escolhas boas, há escolhas ruins, mas são escolhas. Quando nos abstemos de participar da história que Deus tem nos proposto, isso às vezes pode custar muito caro. Muito caro no sentido de que podemos perder liberdades. Aí talvez você defenda quanto pior, melhor. Com isso você não está lutando contra aquilo que é ruim, contra aquilo que é mal. Há necessidade de buscar o bem. É isso que eu vejo que a Bíblia ensina. Nós devemos fazer todos os dias. Então, antes de votar, faça uma avaliação pessoal da escolha do seu voto. Se você não está agindo de forma a simplesmente querendo o seu próprio bem, egoístamente. Porque eu votando em A, eu protejo meu trabalho. Votando em B, eu protejo meu negócio. Não, vote de uma maneira que abrace uma nação. Mas pensando sim no bem de todos e o bem ao qual Deus diz que é bom, e não o que o mundo diz. Não vote por afeição. Vote pelo plano de governo, pela maneira que este governante pretende levar o país adiante. Agora, independente de A ou B vencerem, saiba de uma coisa: Deus continuará lá. Ele continuará soberano sobre tudo, mesmo no sofrimento, mesmo quando todas as coisas vão bem, Ele ainda continua lá. E eu confio, se Ele permitir sofrimento, se Ele permitir pessoas que vão dificultar a vida da igreja, ainda assim a igreja estará lá. Talvez isso será um filtro, né? Um filtro de que quem Deus vai provar, vai passar pela igreja, ou não. Ou a igreja terá um fôlego de mais alguns anos e tudo vai correr bem, vamos continuar fazendo um trabalho ao qual nós estamos fazendo todos os dias. E se você não está fazendo, você deveria já ter começado há muito tempo a falar de Deus para as pessoas, a evangelizar, a falar das boas novas de Jesus Cristo na cruz, morrendo por todos, por todo mundo. E as pessoas precisam confessá-lo como Senhor, abandonando, se arrependendo dos seus pecados. Não quero me delongar demais, espero que essa simples avaliação pessoal e essa dica de buscar entender as formas de governo, sair da sua bolha, fazer leituras, colocar lado a lado aí as propostas dos governos, buscando entender como eles vão fazer isso, né? Não somente uma promessa, possa ter lhe ajudado aí a buscar um pouco melhor, a colocar o seu voto em prática. Um grande abraço a todos e até uma próxima vez. Tchau, tchau.